Deus, a gente não sabe identificar o nível que a gente tem quando a gente fala em Deus. Deus é nosso Pai, né? E a gente não... Alguns sim, alguns mais, outros menos, conseguem identificar o que é a paternidade de Deus. E outros conseguem menos, né? E em relação à disciplina de Deus também, alguns conseguem entender com mais facilidade, um pouco mais, outros um pouco menos, né? Sobre a paternidade de Deus e a disciplina de Deus, como é que funciona. Isso porque, não sei, no caso da sua família, e tem aquela família que ela consegue ter um pai que fez as coisas tudo correta, ou dentro do possível fez as coisas corretas, né? Então tem aquela família que já é mais família, assim, recebeu do pai uma paternidade, um cuidado maior, outros menos. No meu caso, meu pai foi alcoólatra, né? Desde quando eu nasci, eu só vi meu pai bêbado. Então de paternidade eu não entendo quase nada. Aí para a gente se relacionar com Deus fica mais difícil, né? Porque o título de pai é emprestado para o nosso pai, para dar mais ou menos o exemplo como é Deus. Então meu pai, eu olho para o meu pai e eu tenho que ver a presença de Deus. E então muitos de nós tivemos uma paternidade falida, fracassada. Depois, para a gente se relacionar com Deus, a gente tem que descobrir essas coisas, como é que funciona, né? E aqui no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. Te constituí profeta às nações. Então Deus está falando com Jeremias, e Deus está falando algumas coisas para Jeremias antes mesmo do seu nascimento. Por quê? Porque Deus precisava ministrar na vida de Jeremias que Deus era com ele. Ou seja, Jeremias, eu vou te dar uma tarefa, você vai pregar para o povo de Judá, que está em cativeiro, no tempo do rei Josias, e esse povo estava preso por causa do pecado. Eles cometeram idolatria. Assim que o rei morreu, eles voltaram à idolatria. E idolatria naquele tempo e hoje também é prostituição espiritual, porque Cristo é a noiva. A igreja representa a igreja e é a noiva, e nós somos o noivo. Então, se eu começo a adorar um outro Deus, isso é prostituição espiritual, é adultério espiritual. Eu estou adulterando a palavra de Deus. E Judá fez exatamente isso. Cometeu idolatrias, cometeu adultério espiritual, e eles vão ser presos num cativeiro, e o Jeremias vai pregar para esse povo que cometeu idolatria, cometeu adultério, e ainda acha que está certo. E Jeremias tem que pregar para esse povo. E por isso que Jeremias só andava preso, porque dentro do cativeiro ele só pregava a verdade. Então o povo não aceitava a verdade, por isso que Jeremias sofreu muito, foi um profeta que sofreu muito, né? Andava preso por causa da verdade, porque a verdade é que liberta o homem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para essa tarefa aqui, difícil, Deus fala assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Quer dizer, você tem coisas na sua vida que elas vão acontecer, Deus vai te honrar. Deus já te conhecia antes do seu nascimento. Deus deu algo para você fazer, que ele está dizendo para Jeremias aqui: Jeremias, eu vou te dar uma tarefa, é muito difícil, mas antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, eu já te conheci. Ou seja, Deus queria dar uma certeza para Jeremias que Deus era com ele naquele projeto. Irmão, Deus é com você nesse projeto. Aleluia, Jesus. Deus te deu alguma coisa para fazer? Glória a Deus. Não importa se tem perseguição, se é profissional, se é espiritual, se é na igreja, ministerial, se é no seu trabalho, não importa. Tem perseguição? Deus vai concluir a obra. Porque Deus é que chamou você. Antes do ventre da sua mãe, Deus já havia te escolhido. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já havia te escolhido. É isso que Deus quer passar para mim nessa noite, é esse espírito que Deus quer passar para você. Confia em Deus, que Deus vai estabelecer aquilo que está no seu coração. Amém. Acredita em Deus, que Deus vai estabelecer. Ou com poucas lutas, ou muita luta. Ah, mas lá no meu trabalho tem tal pessoa que tem muita inveja. Ah, não sei, meu vizinho tem muita inveja. Isso não interessa. Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Ninguém
nessa vida conseguem apagar as promessas de Deus na sua vida. Eles não vão contaminar a promessa de Deus na sua vida. Não interessa o que aconteça. Ah, no meu trabalho está difícil, glória a Deus, louvado seja Deus. O que você vai profetizar aqui? Deus vai cumprir o que Ele prometeu na minha vida, com poucas ou muitas dificuldades, ou com muitas ou nenhuma. Não é a dificuldade que vai anular a promessa de Deus na nossa vida. A dificuldade não tira a promessa de Deus na nossa vida. Mas Deus, Ele quer que eu sinta isso. Deus, Ele quer que eu viva isso. Deus, Ele quer que eu experimente isso. Deus quer que eu ande nisso. A promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, ainda que esteja tudo ao contrário, ainda que ninguém acredite, ainda parece que quanto mais eu busco, ela fica mais longe. Não importa sintomas, não importa pensamentos, não importa pessoas, não importa nada. A única importância que nós temos hoje aqui é a palavra. Deus me chamou antes do ventre da minha mãe, então Deus vai cumprir as promessas dele na minha vida e na sua vida. Por isso que ele está falando, Jeremias, antes de que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então Deus já tinha um plano para você antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Então nós estamos aqui hoje para cumprir uma profecia. A palavra de Deus profética se cumprindo na nossa vida. Deus está nos levando para o destino certo. Amém. E lutas, não são lutas que vão tirar a gente da promessa de Deus. Luta não tira ninguém da promessa de Deus. Não são as lutas, né, que vão tirar a promessa de Deus da nossa vida. Então, Deus falou, Jeremias, eu te conheci antes do ventre da sua mãe, antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta sobre as nações. Eu te constituí, mundo espiritual. Ó Jeremias, eu te coloquei como profeta das nações, te coloquei como um pastor, te coloquei como um líder, te coloquei como um missionário. Toda autoridade é constituída por Deus. Todas elas. Então eu te constituí como profeta, ou seja, eu te constituí, eu te dei autorização para exercer isso. Deus te deu um cargo, Deus te deu um ministério, Deus te deu um trabalho, Deus te constituiu, você foi levantado por Deus. Ninguém pode tirar você daí, só Deus pode tirar você desse cargo, dessa constituição. Eu te permiti fazer isso, é constituição espiritual, o significado é isso. Então você tem um trabalho, uma constituição dada por Deus. Por quê? Porque Deus permitiu você fazer isso. Então se Deus me permitiu, a vitória é minha, a vitória é sua. Você é constituído por Deus, eu te constituí profeta sobre as nações e Deus queria dizer isso para Jeremias. Tem essa certeza, tem confiança, Deus está no negócio. Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está na sua frente. Ah, mas eu não sinto, não importa, não é por sentimentos. Ah, mas eu não vejo também, não é. Se você veja, as promessas de Deus não falham mais faz muito tempo. Não é por tempo também, não é por sentimento, não é porque eu vejo, não é por tempo, não é por aquilo que falam. É a palavra de Deus, Deus te constitui e pronto, acabou a história. E Deus vai te levar ao destino desejado. Deus vai te encaminhar. Ah, mas apareceu tanta gente no meio do caminho. Não importa, Deus vai atropelar isso, você vai passar por cima, mas que você vai chegar na constituição de Deus, você vai chegar. Onde Deus te prometeu, Deus vai te levar. Independente de pessoas, de gritar, um fulano está gritando, está falando, houve lá um motim, não importa. Você vai passar no meio de tudo isso, porque Deus te constituiu antes de você nascer. Antes de você sair do ventre da sua mãe, Deus já havia consagrado você. Então, não importa nada. Não ligue, não olhe para a direita nem para a esquerda. Não estou sentindo isso, a gente não sente mesmo. Não estou vendo isso, a gente não vê mesmo. Está demorando muito, isso não tem prazo. Nada disso existe. O que existe é a nossa constituição. Deus eu vou confiar porque Deus falou e Deus vai cumprir a palavra dele na minha vida. Deus falou, Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida, você vai chegar no destino. Não tem prazo, não tem tempo determinado. Ah, mas eu acho que já passou meu tempo. Não, se Deus te prometeu, Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Não estou sentindo, não é por sentimento, é pela fé que nós andamos. Não estou vendo, não é por vista também. A gente não vê, a gente não sente, não vê nada. A gente só anda.
e anda pela fé. Então, Deus queria que Jeremias sentisse isso. Eu te escolhi, vai firme, continua, persevera, eu te constituí para fazer isso, eu dei na sua mão. É seu, você que vai fazer. Ninguém pode tirar da sua mão o que Deus colocou na sua mão. Então nós precisamos tomar posse dessa vitória. Eu vou chegar, eu vou confiar. Eu vou chegar onde Deus me prometeu. Aqui no telão coloca Mateus, Bruna. Mateus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes, porque eram pescadores. Então vamos fazer o quadrinho. Está caminhando, né, pela região marítima lá da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes, porque eram pescadores. E disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, eu vos farei. Deus está dizendo: vem que eu vou assumir toda a responsabilidade. Eu que vou fazer de você um pescador de homens. Então, você está no lugar que Deus te fez. Deus é que colocou você. A vitória é sua. Deus te constituiu, Deus te deu autorização no mundo espiritual, te revestiu de autoridade para fazer isso que você faz. Agora, é claro que você pode melhorar? Pode. Sim, nós podemos melhorar em cima daquilo que Deus nos deu para fazer. Podemos aprender mais. Mas Deus te constituiu, a vitória é sua. Então você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu, que Deus te constituiu para fazer. Não foi agora nem a semana passada. Antes de você nascer, Deus já havia te constituído. Você está nesse lugar porque Deus te colocou. Então você precisa tomar posse dessa vitória, desse nível de paternidade com Deus. Vai dar certo. Deus que me chamou, Deus que me convocou para fazer isso, vai dar tudo certo. Então, e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então essa transformação quem faz é Deus. Eu vos farei, não é você que se transforma. É Deus que nos transforma, é o Espírito Santo que nos transforma. Então essa transformação, ela vem de Deus, não é nossa. Né? Vinde, ele diz: vinde após mim, eu vos farei, eu assumo as responsabilidades. Irmãos, isso aqui é uma grande verdade. Eu passei, desde sexta-feira passada, dente inflamado, doente, aquela história toda. Fui 5 vezes no médico, entre postinho e hospital. Né? A última vez foi 10 horas da noite, estava em Barueri, pedindo injeção. Passei por tudo isso. Primeiro dia o Florisvaldo foi comigo, sábado à noite, quando eu fui arrancar o dente, que eu não aguentava mais, liguei para o Flor, me levou lá no dentista, tinha que arrancar o dente do juízo. Tanta dor que eu estava sentindo. Assim que eu entrei, eu já gastei 380. Só num dente. Essas coisas são caras. Nesses dias eu vi todo o suprimento de Deus, não faltou nada, ainda sobrou. Isso aqui é uma verdade. Todo esse tempo eu vi o suprimento de Deus e eu pensei em casa, como é que eu vou fazer algumas coisas e tal. Deus é que chamou, Deus é que faz, Deus tem responsabilidade com a gente. Deus tem responsabilidade. Se a gente passar por uma aflição, Deus vai suprir a nossa necessidade. Isso aqui, esse negócio de conta, isso é uma verdade. Isso é uma grande verdade. Então, eu passei esses dias todos só gastando dinheiro com remédio. Aí o médico me deu uma amoxicilina, não é daquela normal, já é uma que é prudente se houvesse, no caso, sinusite. Aquilo é R$93, só uma caixinha. Deus supriu cada uma das minhas necessidades. Porque Ele chamou, Ele que faz. Ele te chamou, Ele que vai fazer. Deus vai suprir a sua necessidade. Deus vai abrir as portas. Deus não é irresponsável. Deus tem compromisso, Deus tem aliança com a gente. Então eu fiquei esses dias, cada uma das necessidades foram supridas. Cada uma delas Deus supriu. Eu vi o suprimento de Deus em cada uma delas. Então, o que acontece? Deus te chamou, Deus vai suprir sua necessidade, Deus vai abrir as portas. Eu vou fazer de você um líder, vou fazer de você um pescador de homens. E nós precisamos tomar posse disso. Agora, independente de lutas, no meio de tantas lutas, eu vendo a provisão de Deus. No meio de tantas lutas, você vai ver a provisão de Deus, você vai ver o milagre de Deus.
E dentro desse assunto ainda, dessa provisão, Deus me chamou, né? Deus é assim, Deus faz as coisas assim, a palavra dele é assim. Ele me chamou, então ele assume as responsabilidades comigo. Ele tem aliança comigo, tem responsabilidade comigo. E Jeremias, no capítulo 25, 11, o 25, 11, ele fala assim... Aí Jeremias vai profetizar para Judá. E Judá está embaixo do reino de Nabucodonosor. Ele está embaixo do reino da Babilônia. Judá foi capturado e ele tá embaixo do jugo da Babilônia. E naquele tempo era assim, a cidade era capturada, eles trabalhavam muito e pagavam muito imposto. A primeira coisa que subia era os impostos. É igual hoje. Então era uma prisão, né? Trabalhavam muito e pagavam muito imposto. Era a primeira coisa que eles mexiam era imposto nessa época. E aí Deus, eles estão lá em cativeiro, eles estão presos, né? E aí Deus manda Jeremias ir profetizar para esse povo. Só que Judá tinha um problema. Eles erravam, mas não queriam assumir o erro. Eles erravam e não queriam assumir o erro. No versículo 11: toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Aí Deus mandou uma profecia como punição para o povo de Israel. Sabe o que vai acontecer com vocês? A terra de vocês vai ser um deserto, vai ficar em deserto. E vocês vão servir o rei da Babilônia por 70 anos. Irmão, sabe o que aconteceu? Quando Deus fala algo profético, que era algo profético, algo que ia acontecer no futuro. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram presos por 70 anos. Pode espernear, pode reclamar, pode chorar, pode correr para a rua de cima, para a rua de baixo, para o amigo, para a amiga. Não tem jeito. Quando Deus decreta algo sobre a nossa vida, não tem jeito. Aquilo vai se cumprir na nossa vida. Quando Deus decreta uma disciplina na nossa vida, não é igual a gente, que você dá uma disciplina na... Como que ela chama? A Valentina, daqui a pouco você tira. Deus não é assim não. Deus vai cumprir. 70 anos vai se cumprir 70 anos. A gente põe a disciplina no filho, daqui a pouco tira. Era 3 dias no começo, 10 minutos já tira, já dá o celular de novo. A gente é assim, a nossa disciplina. De Deus não. Vocês vão ficar presos por 70 anos, por quê? Vocês quebraram aliança com Deus, vocês adoraram outros deuses, vocês se prostituíram espiritualmente. Então 70 anos vocês vão ficar presos, e eles ficaram presos 70 anos. Que é quando o rei persa lá, como chamava o rei persa? Não, o que tirou lá, o Ciro. Quando o Ciro se levantou, capturou a Babilônia, mandou os judeus voltar de novo para Jerusalém para edificar o templo, depois de 70 anos, que entram Neemias e o Esdras. Mas eles ficaram presos 70 anos, se cumpriram. Irmão, quando Deus coloca uma disciplina na nossa vida, vai ter que se cumprir. Nós temos que esperar, não é ficar achando jeitinhos para sair da disciplina. Aí o que acontece? Aí Judá, eles ficavam fazendo fofoquinha, aliança com a Síria e aliança com o Egito. E Deus havia decretado uma profecia de 70 anos. E eles iam para cá, iam para cá, e não resolveu nada. Pode chorar, pode espernear. Se a gente errar, Deus decreta uma disciplina sobre a disciplina vai se cumprir o tempo de Deus. Agora, o que quebra o decreto de Deus? Arrependimento. O filho pródigo foi, pegou as coisas dele, o dinheiro, gastou tudo, se prostituiu, passou muita humilhação, muita vergonha, foi comer comida de porco, caiu em si, se arrependeu, voltou novamente e foi restaurado. Então o perdão é a única coisa que muda o decreto de Deus na nossa vida, quando há um perdão genuíno. O Davi foi, matou um homem, adulterou com Betseba. O que aconteceu? O primeiro filho morreu, depois os filhos na casa dele teve incesto, depois na casa dele os filhos tentaram tomar o trono dele. Entrou na casa de Davi uma tragédia tão grande. O que aconteceu? Davi assumiu a responsabilidade. Davi aceitou os seus erros. Então, quando há arrependimento, o decreto de Deus muda na nossa vida, quando há um arrependimento genuíno.
Quando a gente se arrepende de uma forma genuína, aquilo passa, o decreto de Deus ele muda na nossa vida. O Jonas foi, né, se rebelou contra Deus, Deus mandou ele para um lugar e foi para o outro. E Deus foi até o fim, atrás do Jonas, perseguindo o Jonas. Levou o Jonas até o fundo do mar. Quando o Jonas se arrependeu e subiu, as coisas mudaram. Então, arrependimento, ele muda o decreto de Deus na nossa vida. A única coisa que muda o decreto de Deus é arrependimento, quando é um arrependimento genuíno. Então Deus é comigo, Deus vai suprir todas as minhas necessidades, mas se Deus colocar uma disciplina na minha vida, vai ter que se cumprir. 70 anos. O que acontece hoje? Uma pessoa tem um problema na igreja e ela não fica ali, ela não assume os erros, ela não assume o seu problema. Ela começa a buscar força no Egito, numa igreja, daqui a pouco ela migra para outra, daqui a pouco ela migra para outra. Não adianta migrar para cá, nem para cá, nem para cá. Você vai ter que cumprir a disciplina que Deus vai colocar na sua vida. Não importa onde você vá, até no fundo do mar. Deus vai te buscar lá e nós vamos ter que cumprir a disciplina estabelecida por Deus na nossa vida. Não adianta ficar mudando de igreja. Hoje eu vou aqui, daqui a pouco o que vai acontecer? Nenhuma igreja vai prestar. E você está embaixo de uma disciplina de Deus, porque você não parou na sua igreja. Não, Deus, eu assumo meus erros. Aqui eu errei, vou esperar meu tempo de disciplina. Pode fugir do eclesiástico, aqui é disciplina eclesiástica, banco. Você pode fugir disso, mas da disciplina de Deus a gente não foge. Nem se for lá debaixo, dentro do mar, Deus vai buscar lá. Deus manda para lá, depois Deus manda trazer de volta, mas a disciplina de Deus, ela se cumpre na nossa vida. Deus não é como a gente. Vou te dar 3 dias e você vai ficar sem celular. Daqui 30 minutos a gente dá o celular de volta. Nossa disciplina é falha, é fraca. É fracassada. De Deus não, é 70 anos, vai se cumprir 70 anos. Pode chorar, pode reclamar, pode fazer o que você quiser. Pode andar por aí, pode falar, pode culpar os outros, não tem problema nenhum. Mas que você vai pagar a disciplina, vai, por 70 anos. E o que muda é isso? Quando eu me arrependo, assumo meus erros. Quando eu me arrependo, assumo meus pecados. Né? Quando eu confesso o meu pecado, eu estou assumindo a minha culpa. Culpado sou eu, Deus. Não foi o Adão, não foi ninguém. Culpado sou eu mesmo. Eu que estou errado. Eu sei quando eu estou sendo disciplinado por pecado. Todo mundo sabe, todo mundo tem esse discernimento. Que a gente está sendo disciplinado quando a gente está em pecado, quando a gente erra. E que a disciplina de Deus vai se cumprir. Eu esperneando ou não. Eu chorando ou não, posso me trancar dentro do armário, chorar dentro do guarda-roupa. Deus vai fazer a disciplina dele se cumprir. Quando houver em mim um arrependimento genuíno, por isso que o Davi no Salmo 50 e 32 ele falava assim: Senhor, tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Era dia e noite aquela depressão. Era dia e noite aquele mal sobre a vida de Davi. A mão de Deus pesando sobre ele. A disciplina de Deus cumprindo sobre a vida de Davi. E a disciplina de Deus tem um objetivo. Deus me disciplina não é porque quer me ver chorar. O Daniel não vai disciplinar o Pedro Daniel porque quer ver ele chorar. Porque quer ver ele com dor, não. Vai disciplinar ele para ele ser parecido com aquilo que é correto. Para ele começar, ele errou para ele fazer o que é correto. Deus me disciplina para que eu seja parecido com Jesus. Aí eu não fui parecido com Jesus, com o Filho de Deus, então tá bom. Então eu vou levar uma disciplina para mim sair daquilo, para mim ser parecido com Jesus. Então eu vou passar por uma disciplina dolorida. Disciplina dolorida, vou passar por uma disciplina dolorida para me ser participante da santidade de Deus, abandonar aquilo e começar a ser participante da santidade de Deus. Então a disciplina de Deus, ela tem um motivo, ela tem um objetivo, a disciplina deve ter um objetivo. Não é para fazer alguém, acho legal ver você com dor, acho bom ver você sofrendo, não, aquilo tem um objetivo. A disciplina é para nos deixar parecido com Cristo. Né, para a gente chegar mais próximo de Cristo. A disciplina muda o nosso caráter, muda o nosso temperamento, né? A disciplina faz a gente participando da santidade e a disciplina ela traz para a gente a cura em Deus. Quantas coisas você já passou e foi curado, foi curada? De quantas coisas nós já passamos e houve uma cura? Porque houve a disciplina. Então a disciplina traz cura. Ela traz essa experiência da nossa cura em Deus. No Provérbios, Apocalipse 3,19, ainda dentro do assunto, e a nossa parte.
Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se eu estou passando por um período de disciplina, eu já disse tudo. Disciplina é um período desagradável, né? É um período desagradável, mas é necessário. Seu filho vive sem disciplina? Não. A disciplina é um período desagradável, porém é necessário. Em todo lugar, o empregado, às vezes precisa levar uma disciplina, na igreja, na escola, qualquer lugar. Disciplina é muito desagradável, porém é necessário. E disciplina eu repreendo, eu castigo, repreendo, disciplino. A quantos amo? E disciplina é com amor. Então às vezes você está passando uma luta muito grande, uma disciplina, uma situação. Pode ser, essa disciplina pode ser de forma financeira, Deus fecha as portas, aí você fica sem dinheiro e você sabe como é duro a gente ficar sem dinheiro. Né? Nem para comer um lanche, você sabe como é difícil você ficar sem o dinheiro. Muitas vezes Deus fecha as portas da alegria, você fica numa tristeza tão grande, mas aquela dor é uma dor de amor. Deus permite a gente passar aquilo porque Deus nos ama, são feridas de amor. Deus permite a gente ser ferido com feridas de amor porque Deus nos ama, faz parte da disciplina de Deus. Eu repreendo e disciplina a quantos amo. Ser, pois, zeloso e... Qual é a parte de Deus? Me disciplinar. Qual é a minha parte? Me arrepender. Duas partes. Deus faz a dele, me disciplina, porque eu errei, e a minha é buscar o arrependimento. O arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro. Então, na disciplina, você disciplina o seu filho, mas você não deixa de dar comida para ele. Você não deixa de dar roupa. Você não deixa de dar as coisas para ele, vai disciplinar, vai trancar ele no quarto, deixar ele com fome. Não, Deus é assim. Nós vamos sendo disciplinados, é um período muito desagradável para nós, muito triste, porém necessário. Só que no meio da disciplina há o amor e o suprimento de Deus também. Porque Deus não quer me ver com dor. Não está me disciplinando para ter dor, Ele está me disciplinando para me curar daquele problema que eu estou tendo dificuldade. Então Deus permite as coisas virem, a disciplina vir, chacoalha a gente passa por um período de disciplina para Deus poder curar a gente daquele problema que a gente está enfrentando. Então, eu repreendo e disciplina quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Provérbios 3,12. Porque o Senhor repreende a quem ama. O Senhor te ama? O Senhor me ama, então às vezes que eu precisar ser disciplinado, eu vou ser disciplinado. E se for de 70 anos, eu tenho que ficar quieto e falar, obrigado Jesus pela disciplina, estou aprendendo, obrigado Senhor, estou sendo curado. O Senhor está moldando meu caráter através desse problema, dessa dificuldade, dessa luta, estou recebendo cura, porque eu preciso ser parecido com Jesus. Quantas vezes a gente é muito diferente de Jesus? Quantas vezes a gente não parece com Jesus? E aí Deus tem que permitir alguma coisa na nossa vida para a gente se tornar mais parecido com Cristo, que é o objetivo da disciplina, é esse, que a gente seja parecido com Cristo. Que a gente receba cura na nossa alma, no nosso espírito, para a gente ser parecido com Cristo, não é para ter dor. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai, o Filho a quem quer bem. Então se você quer bem ao seu filho, você repreende seu filho. Né? Se você quer bem, você vai repreender. Se você tiver dó, não funciona. A gente às vezes confunde dó, né, com algumas coisas que a gente precisa amadurecer. Então a dó às vezes estraga. A dó não ajuda. A dó acaba estragando o plano de Deus na nossa vida. Hebreus 12, 6, 7, 8. Porque o Senhor corrige a quem ama. Deus te ama. Então, quando você vai errar, Ele vai te corrigir, você vai dar glória a Deus, você vai louvar a Deus. Obrigado, Jesus, porque eu estou passando por esse momento, é um momento de cura, é desagradável. É muito desagradável que eu estou passando, poderia estar passando por isso. Às vezes você abre a janela assim, aquele sol maravilhoso, aquele solzão, né? Você olha na rua assim, os ímpios, que não tem aliança nenhuma com Deus, brincando, jogando bola, e parece que só você no mundo é triste. Está ali embaixo de uma disciplina de Deus. Não é o diabo, é embaixo da disciplina de Deus. Deus, você olha assim e fala, meu Deus, que sol maravilhoso, só eu vivendo assim. Por quê? Porque nós vivemos embaixo da disciplina
De Deus, porque Deus nos ama e aquela dor, aquele problema, aquela luta vai trazer cura. Deus está fazendo uma cirurgia em nós, às vezes sem anestesia, para tirar o câncer, para tirar aquela doença espiritual. Todo mundo está alegre, todo mundo é feliz. Eu passei por um momento na vida assim que eu olhava assim, eu falava assim, e já ouvi gente falar isso também. O cachorrinho balançava o rabo, eu falava assim, eu queria ser esse cachorrinho, pelo menos ele tem alegria. Só dele balançar o rabinho assim, eu queria ser ele. Para ter um pingo da alegria dele. Por quê? Porque eu estava passando por um período de disciplina muito difícil. Não era bom, era muito desagradável, mas era necessário tomar aquele remédio para que eu fosse curado. Deus te dá o remédio certo, a disciplina certa, o tempo correto. Vocês vão passar 70 anos presos, e passou 70 anos, mas não teve choro, aí esperneou, ia na Síria, ia na Babilônia, ia pedir ajuda lá pros egípcios, né? Vou um pouquinho aqui no Egito, pedir uma ajudinha, vou aqui na Babilônia pedir uma ajudinha também, vou aqui na Síria, nos povos vizinhos pedir uma ajudinha, não resolveu, cumpriu 70 anos. Quando a gente está embaixo de disciplina, não resolve. Isso não resolve, não vai na Síria, não vai no Egito. Conhece gente assim? Vai no Egito, vai na Síria. Né? Eu conheço gente assim. Fica rodando, buscando concertinho, aliancinha com outro povo. Não adianta fazer aliança com outro povo. É que Deus, eu errei mesmo, sou eu, estou aqui. Em nome de Jesus, quero receber minha disciplina, tem misericórdia de mim. A mão do Senhor vai pesar sobre mim de dia e de noite. A mão de Deus é pesada, mas é para me curar, não é para me matar. Não é para me ver doendo. Então esses dias eu me vi em tanta dor que eu com 57 não sabia nem o que fazer, porque eu nunca tive. Nunca tive aquilo. Eu nunca pensei na minha vida que um dia eu ia andar de SAMU. Aí uma noite dessa aí, quase eu acordei André falando, André, chama o SAMU. Dizem que o homem é fraco, né? Essa mulher é mais forte, sei lá. Mas eu vou te falar, meu irmão, sei não. Ganhei os neném por aí. Pelo amor de Deus. Jesus, hein? Aí eu me vi pela primeira vez. Será que eu vou andar de SAMU hoje? A primeira vez. De SAMU, a primeira vez hoje? Misericórdia. E depois eu fui vendo o cuidado de Deus, o cuidado de Deus, o cuidado de Deus. Ali Deus do meu lado, ali suprindo as necessidades, fazendo as coisas, mostrando o amor dele de uma forma. Porém a dor não saiu não. Eu tive que enfrentar aquela dor, né? Enfrentar essa semana todinha de dor. Por quê? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo que recebe por filho, castiga, disciplina. Então, se eu errar, eu já estou perdoado. Perdão, Deus não nega perdão para ninguém, já estou perdoado. Porém, eu vou passar pela disciplina. E se Deus falar que é 70 anos, é 70 anos. Não adianta ir para a Síria, não adianta ir para o Egito, não adianta buscar ajudinha em ninguém. É Deus que vai fazer cumprir aquela disciplina. Então ele fala, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo que recebe por filho. E para a disciplina que perseverais. E a disciplina torna a gente pessoas perseverantes, tira a gente dessa moleza, desse comodismo, e a gente se torna perseverante. Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, do que todos se têm se tornado participantes, logo sois bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos nosso pai. Então, se eu não tenho disciplina, eu sou um bastardo. Bastardo é filho sem... Já viu a vida de filho sem pai? O tio manda um pouquinho, o avô manda um pouquinho nele, aí o tio dá tapa na cabeça, a mãe dá tapa na cabeça, o avô dá tapa na cabeça, o cunhado dá tapa na cabeça, o menino na rua dá tapa na cabeça, põe todo mundo filho sem pai. Cada um manda um pouquinho. Por quê? Porque é um bastardo. Vive apanhando da vida. Por quê? Porque não teve disciplina. Então, se você está sendo disciplinado, puxa vida, a mão de Deus está sobre mim, é para te curar. É para arrancar aquilo que está dentro de nós, aquilo que é podre, aquilo que não louva a Deus, aquilo que atrapalha a Deus, do mover maior do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós temos que aceitar a disciplina como filho. Obrigado, hein, Jesus. Eu estou entendendo, eu estou sofrendo, mas é disciplina. Não, o Senhor não quer me ver com dor, o Senhor não quer me ver apanhando, não. É para disciplina. Para me curar, para alcançar meu coração, para modificar a minha vida.
Lucas 22, 37. Pois vos digo, essa palavrinha também você sempre vai ver na Bíblia. Sempre vai ter essa palavrinha na Bíblia. Ó. Por isso vos digo que importa que se cumpra o que de mim está escrito. Por isso vos digo que se importa que se cumpra em mim o que está escrito. Irmãos, o que está escrito para você, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir o que está escrito. Quando ele falou isso aqui, de Lucas, quando ele falou isso, né? Deixa-se cumprir as escrituras. Logo Jesus foi para o jardim, agonizando. Depois foi para a prisão. Depois foi negado por Pedro. Depois foi abandonado. Depois foi zombado. Quando ele falou, deixa a escritura se cumprir em mim. Às vezes a escritura quer se cumprir na nossa vida, mas é uma coisa dolorosa, mas faz parte das escrituras. Tem dores na nossa vida que faz parte das escrituras. É porque as escrituras estão se cumprindo na nossa vida. Quando ele diz assim, pois eu vou dizer que importa que se cumpra em mim o que está escrito, ele está dizendo algo profético. Foi Deus que escreveu, foi Deus que permitiu, foi Deus que consentiu. Daqui eu vou para o jardim, daqui eu vou ser preso, daqui eu vou ser abandonado, daqui eu vou ser zombado. Daqui a pouco eu vou morrer, porque está tudo escrito. Tem coisa da nossa vida que elas são doloridas, mas porém estão escritas. É aquilo que vai acontecer na nossa vida, para no final a gente ter uma grande vitória. É que se cumpre em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque a mim se refere, está segundo o que está sendo cumprido. Então tem coisas que estão se cumprindo na nossa vida, porque está escrito. Agora, qual é a nossa sorte? Que a vitória é nossa, que Deus está nos conduzindo mesmo quando a coisa é desagradável. Puxa vida, eu não fiz nada, é a palavra se cumprindo. Estou passando um dia difícil, mas não sei o que eu fiz, é a palavra se cumprindo. Eu errei mesmo, eu sei que Deus vai me disciplinar, e eu não vou desmaiar na disciplina, eu vou ficar firme, eu vou ser perseverante, porque eu sei que Deus vai me curar nessa disciplina. E aí, no meio do caminho, Deus vai nos abençoando, Deus vai suprindo a nossa necessidade, Deus vai fazendo os milagres, né? Qual que é o outro, Bruna? Mateus 1, 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. O que foi dito? Depois disso, os magos apareceram para Jesus, depois dessa profecia. Depois disso, ele teve que fugir para o Egito, porque Herodes queria matar os meninos, ficou 2 anos no Egito. Depois de 2 anos, ele voltou para Jerusalém novamente, porque Herodes havia sido morto, ele morreu. Depois disso, João Batista foi preso e foi decapitado, o pescoço dele foi cortado. Mas tudo isso foi dito para que se cumprisse a Escritura. Irmão, deixa-se cumprir a Escritura, fica firme, acredita. Com muitos ou menos problemas, Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Deus vai terminar o que Ele começou. A palavra de Deus não volta vazia. Seja perseverante, toma posse daquilo que Deus te mandou fazer, com problema ou sem problema. Ah, mas apareceu lá no emprego, não sei quem, deixa não sei quem para lá. Continua crendo, continua confiando que Deus vai tirar um não sei quem e vai te honrar. Aleluia. A palavra de Deus vai se cumprir, a profecia vai se cumprir. Então tinha uma profecia a respeito da vida de Jesus, mas aconteceu tanta coisa. 20 crianças morreram na época, ele teve que fugir. Maria e José, com o nenenzinho recém-nascido, teve que ir para o Egito, ficar 2 anos lá, esperando. Quando Herodes morreu, voltou para a terra dele, voltou para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, o primo dele, João Batista, foi decapitado, morreu. Por quê? Para que a palavra de Deus se cumprisse. A palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida, pode acontecer muita coisa negativa, desagradável, mas nós vamos perseverar, porque no final de tudo nós vamos ter vitória. Aleluia. Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer um milagre, Deus vai operar, Deus vai agir e vai nos tornar cada dia mais, através das lutas, parecido com Cristo. Cada dia mais Deus vai mudar a nossa personalidade. Já viu Deus mudando a personalidade de crente? Já viu como é que é? Chega no culto dos avessos. A gente chega aqui no culto dos avessos quando Deus está trabalhando na nossa vida. Agora, qual é o problema? Nenhum, deixa Deus, a Escritura vai se cumprir, em nome de Jesus.
Eu queria que você profetizasse para o seu irmão. Vamos terminar, fala assim para ele: irmão, em nome de Jesus, Irmãos, em nome de Jesus, deixa as escrituras se cumprir na sua vida, porque Deus sabe o que está fazendo em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos deixar tudo ao seu respeito está escrito. Aleluia. E Deus vai te dar a vitória. Para que Deus está avisando para mim e para você? Vai aparecer coisa maligna. Vai aparecer gente maligna para atrapalhar você no trabalho, para atrapalhar você no ministério, para atrapalhar você na igreja, na faculdade. Onde você estiver vai aparecer gente maligna. Seu vizinho vai ficar maligno. Mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. O que vai acontecer? Deus vai cuidar dos malignos. Deus é que cuida dos inimigos, não é, gente? Nosso foco é ficar firme. Vamos ficar firme, vamos acreditar. Vamos aceitar a disciplina de Deus. Quando a gente erra, a gente aceita de bom grado. O decreto de Deus muda quando há arrependimento. Puxa vida, eu vendi minhas coisas, perdi tudo que eu tinha. Aí fui para uma terra longe, me prostituí, cheguei lá, gastei tudo que eu tinha. Estou andando descalço, agora comendo comida de porco. Mas eu acho que eu vou voltar para a casa do meu pai novamente. Quando ele voltou, tudo foi restituído. Porque o arrependimento muda qualquer decreto de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.